gente continua com a agenda dos candidatos aqui, dando entrevistas, dizendo quais são as propostas, os planos de governo. A gente quer saber, e a gente fica mesmo numa ansiedade danada para saber quais são os planos de cada um dos candidatos. Josival está aqui junto comigo. Josival, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, uma honra tê-lo aqui junto comigo. Segundo dia, tá bem? Parabéns parabéns já pela repercussão. Muito obrigado, me sinto muito feliz e olha, hoje mais um candidato junto com a gente, hein? Pois é, hoje nós teremos a entrevista com Antônio Nascimento, que é candidato do PSTU. A expectativa é ouvir o discurso desses candidatos um pouco mais, vamos dizer aqui, de oposição, mais à esquerda. O PSTU é um partido que nasceu como o PCO ontem, mas o PSTU um pouco antes de um racha mais profundo, mais amplo, no PT original. É um partido que começou a se firmar ali em 93, 94, 95, por ali assim. O racha com o PT começou em 92, quando o PT aprovou uma resolução que proibia as tendências de se manifestar. Então o PSTU é esse partido um pouco mais à esquerda. Tem a mesma corrente que o PCO de ontem, segue, por exemplo, um pouco a linha trotskista na esquerda internacional. Aqui oposição mais forte. Tanto, por exemplo, que quando da prisão de Lula, o PSTU disse o seguinte: olha, se é corrupção, a prisão de Lula está certa. Agora, só que não se resolve só com corrupção, só com a prisão de Lula. É preciso prender Aécio Neves, preciso prender, enfim, os outros. Então, para você ter uma ideia de que ele é bem mais à esquerda do que o Partido dos Trabalhadores. Aqui, na proposta de que o PSTU sempre disputa eleições também, como o PCO, um destaque que aí a gente vai ouvir agora, o detalhamento do programa de Antônio Nascimento, é a proposta de estatização de todos os serviços de transporte público, porque o PSTU quer que o Estado tome conta, o governo tome conta e que o transporte público seja gratuito. Vamos ouvir, saber como é possível fazer isso. E a gente sabe que transporte público em João Pessoa é de fato um problema. Mas vamos ver se é possível fazer isso. Vamos lá. Está na hora da gente falar com o Daniel, direto do nosso estúdio, com mais um entrevistado de hoje. Bom dia, Daniel. Bom dia mais uma vez, Flávio. Bom dia a você que está nos acompanhando para esse momento de conhecer agora as propostas de Antônio Nascimento. Ele é do PSTU, já está aqui ao meu lado no estúdio da TV Tambaú. Nós temos 15 minutos para discutir propostas para a Paraíba. Eu já queria começar perguntando sobre o setor rodoviário. O senhor é motorista e está disputando agora o governo do estado. O programa de governo do PSTU fala justamente em estatizar esse setor. E eu queria perguntar, o controle desse serviço pelo governo do estado não seria acrescentar mais uma demanda a essa administração pública? Hoje, as prefeituras que estão mais próximas a essa questão da mobilidade urbana, do transporte de ônibus. Por que estatizar esse setor seria a melhor solução? Bom dia, seja bem-vindo. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia a toda a equipe da TV Tambaú. É um prazer estar aqui. Daniel, voltando para a estatização do transporte público, é necessário, se faz necessário, porque é um transporte público que não corresponde à realidade, né, da classe trabalhadora, é ineficiente, lotado, passagem caras, deixa os usuários à mercê de espera, por muito tempo de espera nos pontos dos ônibus. E uma das nossas propostas é estatizar o transporte público, mas deixá-lo sob o controle da classe trabalhadora. O poder estatal, o governo auxiliando, acompanhando, mas é a classe trabalhadora que vai gerir, porque é uma empresa que sabemos que dá lucro, e muitos lucros, né, aos empresários de ônibus, que prestam um péssimo serviço porque só visam os lucros. Eles priorizam os lucros acima de tudo e de todos. É tão provável que nós vimos sempre na imprensa denúncias e mais denúncias. Se nós partirmos para os bairros aqui de João Pessoa, a exemplo do Valentina, a exemplo do Colinas do Sul, a exemplo dos funcionários, dos bairros funcionários, Esplanada, nós vimos a precariedade do transporte. Diminuíram a frota, demitiram todos os cobradores. Aí eu pergunto, acabaram com o terminal de integração. Aí eu pergunto, qual o saldo para a população, para a classe trabalhadora? Porque sobrecarregou os motoristas, o número de acidentes aumentaram, a população ficou à mercê porque precarizou os serviços e só foi bom para os empresários, porque aumentou as suas fortunas. O senhor é militante, não é? Motorista de ônibus, inclusive, tem uma atuação sindical.
mas não consegue a adesão dos próprios trabalhadores. Por quê, candidato? Não, nós temos adesão dos trabalhadores, sim. Agora, o problema que existe é justamente a questão da influência, do emprego, do medo da perda do emprego. Ó, só para você ter uma ideia, eu fui candidato em 2014 a presidente da entidade, em meio a vários vícios de fraudes e irregularidade no pleito eleitoral, conseguimos provar na justiça a fraude depois de quase 5 anos e a direção que estava no sindicato foi destituída, todos os 24 membros do sindicato, devido justamente a esse monopólio, esse controle que os empresários de ônibus têm dentro da entidade sindical. Vamos falar de educação. O senhor também leva essa proposta de estatização para a educação. No caso, seria tornar públicas as escolas privadas que existem hoje. Isso resolveria o problema? Existe capacidade do Estado de conduzir todas essas questões, de controlar todas as escolas, até as privadas que existem hoje? Sim, Daniel, com certeza. Até porque, como é que eu vou debater um problema da educação, né, principalmente com esses políticos que estão aqui, né, se apresentando novamente nesse pleito eleitoral, que os filhos dele, por exemplo, os filhos dele não utilizam, não usufruem da educação. A educação no estado da Paraíba está precária, está em decadência. Só para você ter uma ideia, segundo a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, na Paraíba são 110 escolas sem banheiro. São 106 escolas sem água encanada. 81 sem esgotamento sanitário. Aí, se partirmos mais à frente, dezenas de escolas sem acesso à internet, sem pátio ou quadra coberta. E vou falar mais ainda, mais um pouco. A merenda escolar, deixando a desejar. Muitas das merendas escolares já foi presenciado. Inclusive, minha filha também, que estuda, né, estudou no tempo na escola estadual e voltou para casa por falta de merenda escolar e muitas das vezes estragada. Então, esse é o retrato. Existe um verdadeiro descaso na educação. Não só na educação, nos pilares essenciais para a nossa sobrevivência. Na valorização dos professores, eu li o projeto de governo do PSTU e fala em dar um piso aos professores de aproximadamente R$ 6.400. Eu acho que todo mundo concorda que o professor merece receber bem, mas de onde viria esse recurso para pagar um salário de R$ 6.400 aos professores? Daniel, uma das nossas propostas é valorização ao profissional. Valorizar e dar condições de trabalho para que esses profissionais exerçam, né, um trabalho de qualidade para a população. Esse dinheiro, ele pode vir dos 10%, nós propomos 10% do PIB para com a educação. Aí você pode até me perguntar, mas o PIB chega em torno de aproximadamente 67 bilhões. 67 bilhões é o nono PIB mais baixo, né, em nível estadual, mas é muito dinheiro. 67 bilhões, você tirando 10% para a educação e 10% para a saúde, é muito dinheiro. Então, estamos precisando de investimento forte. O dinheiro que vai vir para os professores também vem do rompimento com a dívida pública do nosso Estado e com o fim das isenções fiscais das grandes empresas, com os bilhões. Só aí vamos suprir a necessidade não só da educação, como também de vários pilares que estão todos ameaçados por esses sucessivos governos. O programa do PSTU também fala em romper com a dívida pública. O que é isso? Como aconteceria isso? Existe viabilidade no Brasil para colocar isso em prática? Daniel, a questão da dívida pública é dívida feita pelo governo do Estado, em que nós, a classe trabalhadora e os menos favorecidos, estamos pagando o preço. Não é justo você pagar um preço de uma dívida que não é sua, não é feita. Se existe descontrole da receita com despesa do governo, aí ele que resolva. O que não pode é refletir na classe trabalhadora, porque se produz mais de 130 milhões em exportação no nosso Estado. Nosso Estado é um Estado rico. E como é que se explica 80 mil famílias passando fome? Como é que se explica 50% da população sobrevivendo na informalidade? Cerca de quase por cento da população também ganhando menos de meio salário mínimo. Então não podemos ficar com a dívida dessa adquirida pelo governo que nós estamos pagando o preço, justamente para beneficiar os banqueiros. Aí tem que sentar com a assessoria jurídica, né, do programa do nosso partido para viabilizar essa dívida, porque os banqueiros lucram milhões
Mas a questão é justamente essa, como viabilizar, qual artifício jurídico utilizado para romper uma dívida pública? Como é que isso pode ser colocado em prática? Aí é, como eu falei, com assessoria jurídica, vai ver os meios dentro da lei, dentro da Constituição, né, dentro da lei, para que chegue um determinador comum. O que não pode é refletir essa dívida para beneficiar os banqueiros e matar o nosso povo de fome. Fome, desemprego, falta de oportunidade. Estamos os nossos pilares, para você ter ideia, Daniel, o déficit habitacional para alcançar o marco legal, para suprir mais de 120 mil moradias, mil casas populares, que aumentou o déficit habitacional depois da pandemia, teve muito despejo por conta da renda que baixou, né? Mais de cerca de 10 mil famílias foram para o índice também da casa do déficit habitacional e não se resolve. Os governos são omissos, não mostram projetos que venham a melhorar a vida, as condições de vida desse povo, do nosso povo da Paraíba. Eu sou vítima igual vocês, né? Eu sei o que você está sentindo porque eu sou do meio, então eu conheço a problemática. Vamos falar de saneamento básico, abastecimento de água, é um problema que a gente tem perguntado bastante aos candidatos como resolver. Inclusive, há candidatos mais à esquerda que defendem até parcerias público-privadas. O que é que o senhor acha viável para solucionar essa questão do saneamento básico que não chega a toda a população paraibana, está bem longe disso, aliás, e melhorar o abastecimento de água também? Primeiro, nós propomos plano de obras públicas, que irá suprir o déficit habitacional, como também resolver o problema do saneamento básico. Porque não é admissível que em João Pessoa tenha 80% de esgotamento, aí vamos ali para o Conde, é 0%, Campina Grande, 95% de esgotamento, e se formos para mais distante da capital, está um caos, está muito longe de chegar ao marco legal. Então nós propomos obras públicas, plano de obras públicas para resolver essa problemática, como também dos bilhões que vão vir do fim das isenções fiscais das grandes empresas e dos bilhões com rompimento com a dívida pública do nosso Estado. O atual governador, João Azevedo, é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, mas admite fazer uma parceria público-privada. Como é que como é que seu partido, o PSTU, vê essa questão da parceria público-privada? A questão da parceria pública-privada, ela tem que ser bem pensada, bem dialogada, bem transparente. Porque muitos governos fazem parceria pública-privada e nós já sabemos, né? Já sabemos o intuito. Muitas das vezes é para privatizar, é sucatear os serviços públicos, deixando caro para a população e, com isso, prejudicando a todos nós, né? Por exemplo, as OS, Educação e Saúde, foi desviado mais de 130 milhões. Quer dizer, dinheiro esse nosso, desviado para o bolso desses governantes e que muitos padeceram na fila de hospitais, morreram esperando cirurgias. Então não pode acontecer. Temos que analisar, planejar, deixar transparente para a população essas parcerias público-privadas. Nós somos contra a parceria pública-privada, porque dá indícios justamente de corrupção. Mas, candidato, há muitos casos de corrupção que vêm justamente dentro da gestão pública. O projeto do PSTU é de ampliar a gestão pública em vários setores. Isso não daria mais margem para o surgimento de casos de corrupção? Não, é porque o PSTU estatiza, tem um projeto estatizar e deixar sob o controle da classe trabalhadora, de maneira organizada, através de seus conselhos, com o Estado acompanhando, com fiscalização. Então, assim, não existe no nosso meio, no nosso governo, brechas para corrupção. A brecha que existe em corrupção é justamente essas privatizações, essas OS, essas parcerias pública-privada, a forma que é feita. Você vê que, para esses governantes, eles faz tudo é difícil para a classe trabalhadora. Investir em educação, investir em saúde, investir em transporte público. Transporte público é um caos, não é de hoje. Déficit habitacional, por que eles não investem? Eles dizem o quê? Que não tem dinheiro para investir nos pilares essenciais para a nossa sobrevivência. Mas para desviar dinheiro público, tem. Para desviar dinheiro público, tem, e tem muito dinheiro. Então tem alguma coisa que não está batendo bem aí.
Segurança pública é uma responsabilidade maior hoje dos estados. Como é que o senhor resolveria o problema da criminalidade que chega a dominar áreas, chega também a incomodar muito a situação, muito a população, essa situação de violência que a gente vive há muitos anos? Qual a solução? Primeiro, Daniel, é dizer que a falta de segurança pública é um subproduto de um desgoverno omisso, porque não investe em educação, não dá condições de emprego e moradia digna para o nosso povo, né? Nós estamos à mercê de segurança pública justamente por conta desses governos que entram e saem e não resolvem essa problemática, porque eles não têm interesse. Temos o contingente policial diminuído, 10 anos, de 2011 a 2022, um déficit de mais de 1.000 soldados. Então, é preciso investir em concurso público, é preciso contratar mais policiais, também dar condições de trabalho para esses policiais, com melhores salários, com vida digna para os policiais, mas nós defendemos um formato diferente de polícia. Uma polícia que trabalhe através de seus conselhos, conselho de segurança com os conselhos de bairros, trabalhe em parceria para que possa traçar metas e objetivos, para assim poder acabar com a violência em determinado bairro, nos municípios, isso implantado em todos os municípios do nosso estado. Atualmente vocês fazem oposição ao governo federal. Como é que o PSTU, caso fosse eleito para o governo do estado, agiria em um momento em que o presidente da República é, por exemplo, da direita, como Jair Bolsonaro? Teria como dialogar? Primeiro é dizer que o nosso compromisso é com a classe trabalhadora e com o povo empobrecido da nossa cidade, do nosso estado, né? Vamos sim dialogar, é preciso dialogar. Para melhoria para a população, para o conjunto do estado, vamos sim dialogar, agora lançando o projeto e organizando a classe trabalhadora para que possamos cobrar juntos do governo federal atitudes que venham resolver as nossas problemáticas. Candidato, temos pouco mais de um minuto. Fica aqui o espaço para suas considerações finais. Daniel, eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos aqui falando das propostas, dos nossos projetos. Pedir a você que está em casa que nos acompanhe nas redes sociais. Eu sou Antônio Nascimento, candidato a governo do estado da Paraíba. Meu número é 16. Sabemos que nesse processo, que eles dizem que existe democracia, mas é um processo antidemocrático, que não nos dá o direito nos meios de comunicação para disputarmos de igual para igual com esses candidatos que estão aí de carteirinha, porque eles tendem essa antidemocracia tende a privilegiar esses que estão aí. Mas precisamos do seu apoio, que divulgue as nossas propostas, que vá onde eu não possa ir, na defesa do trabalhador. Eu sou de vocês, eu sou do povo, eu sou motorista de ônibus, eles não querem que eu ocupe um espaço desse aqui. Esse espaço que eu estou aqui, para esses políticos que estão aí da oligarquias, eu sou uma ameaça, porque eu falo justamente o que eles não querem ouvir, o que eles não querem que você que está em casa escute. A Rita Baldi de Comunicação agradece a participação do Antônio Nascimento, do PSTU. E amanhã a gente finaliza, viu, Flávio, essa rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado, finalizando com o Major Fábio do PRTB. Maravilha, Daniel. Obrigado mais uma vez, mais uma brilhante entrevista. Josival continua junto com a gente. Josival, e aí? O que você tem de comentário sobre essa entrevista, hein? Bom, o que é que nós percebemos na entrevista de Antônio Nascimento? Tem foco, o PSTU tem um foco. O foco é o da estatização do setor de transporte, estatização de escola, não é nem estatização, aí embarcar, estatizar escolas públicas, escolas privadas, para tornar o sistema de educação totalmente estatizado. Então tem foco nesse campo, tem foco no combate, tem foco na história da educação, mas tem um foco na história de saúde, também muito amplo, que ele sequer falou aqui, a história dos concursos públicos, da segurança, e a história da dívida pública, que é um debate muito melindroso no país inteiro quando se fala nessa história da dívida pública. Se você deve dar calote na dívida, uma palavra que sempre se usa é calote na dívida pública ou não, que é o que ele diz, deixar de pagar a dívida pública. Então, são propostas extremamente diferentes e propostas muito mais radicais do que a proposta dos outros candidatos.
O grande problema da proposta de Antônio Nascimento, como a de todos os outros candidatos, é saber, é possível fazer isso? É possível conduzir o Estado com todas essas promessas, essas propostas, a não ser que haja uma grande reforma no sistema tributário, e aí dificilmente só o Estado faz, dificilmente isso será possível. Se você, por exemplo, paga o salário, ele está falando professores, vai pagar o salário de professores. Não falou aqui, mas, por exemplo, tem a ideia, e está lá no programa de governo, de que 10% do PIB do Estado seja aplicado em saúde. 10% do PIB do Estado é a metade do orçamento anual do Estado da Paraíba. Então, são propostas que são interessantes, servem debater, mas que, do ponto de vista da economia do Estado, dificilmente elas serão implantadas. Essa história da gratuidade do transporte público, que eu estava lhe dizendo aqui dos bastidores, podem apostar. Essa proposta que o Nascimento defende agora, que o PSTU defende agora, ela não é nada absurda. O mundo todo já está adotando, vários países da Europa já estão adotando a gratuidade do transporte público. Quando não adota a gratuidade total, adota uma parte da gratuidade, por exemplo, para estudantes e trabalhadores que estejam desempregados. Aqui no Brasil mesmo, aqui de uma cidade calcaia da Grande Fortaleza, já adotou desde o ano passado então, o transporte público. Então, essa proposta em si, me parece que ela não é absurda, ela tem certa viabilidade da forma como foi defendida. Agora, assim, é muita mudança, tá certo, para um Estado dentro de um sistema capitalista que é muito complicado de colocar. Mas o que é que pode se entender? Antônio Nascimento defende bem a proposta do PSTU. Muito bem, muito bom. Não só a entrevista, mas também essa explanação é muito importante, né? E, gente, você quer mesmo saber tudo o que acontece? Porque o Josival agora já sabe, né? O público agora tem informação do mundo da política, das eleições, tudo que está acontecendo. Essa é mais uma atração do nosso portal T5. Olha só, gente, o blog do Josival é um sucesso. Eu já tinha visto hoje de manhã, o blog já tem um comentário sobre o finalzinho da reta final da campanha para presidente. Nacional, para presidente. Rapaz, tá. Mas é muito legal. A gente adora, quero te dar os parabéns. Olha só, tá lindo. Gente, tá lindo o novo blog. É no portal T5. Você quer saber todos os meandros, tudo que está acontecendo? Olha aí, ó. Só para que as pessoas possam entender. Vai no portal T5, aí procura a aba de política. Aqui, lá, tá certo? Isso. Aí vem aqui embaixo, ó, Josival Pereira. Aí você vai abrir. Tem o primeiro comentário de hoje aqui no portal T5. Vamos ficar escrevendo. Não apenas uma vez por dia, mas sempre que tiver possibilidade de atualizar, nós vamos atualizar. Né? Então vamos atualizar. E vamos atualizar também com... o blog é de opinião, vai trazer opinião, análise da política. Agora, sempre que tiver também uma nota de bastidor, uma informaçãozinha nova, nós vamos trazer essa informação. Tudo no blog do Josival, nossa nova atração no portal T5. Eu adorei. A linguagem é super tranquila, super gostosa, a gente vai lendo, fala a linguagem da gente e a gente adora. De Cajazeiras pro mundo, Josival, mais uma vez, abraço, muito obrigado. Bom dia pra todos. Maravilha. Gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Eu, você, o Povo na TV. Vamos pro rápido intervalo, a gente já volta.